Gênesis capítulo de número 45, verso de número 1 e 2 diz: Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: Fazei sair daqui todo o varão. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com um choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. Quem pede para as pessoas saírem, para não ver ele perdoando e se revelando aos seus irmãos, não consegue controlar o choro, e o choro é tão alto, mas tão alto, que quem ele não queria que vesse, ouviu. E a Bíblia diz que o choro chegou até o palácio, ou seja, quem estava fora saiu correndo para contar, se ouviu, se propagou. E aí eu fiquei imaginando a cena, porque a nossa cabeça às vezes dá uma viajada para tentar entender o cenário. A Bíblia diz que José não podia conter-se. Sabe, conter é prender, não conter é soltar. E aí a Bíblia diz que José não está conseguindo mais prender aquilo, e ele precisa soltar. E quando ele solta, ele chora muito alto, porque aquilo era algo que sufocava ele. E não é ele que precisa pedir perdão, ele é o que tem que liberar o perdão. E ele está sufocado, tem uma dor dentro dele. Mesmo sendo o governador do Egito, tem uma dor dentro do peito do governador. Mesmo alcançando os mais altos cargos que ele poderia alcançar, há uma dor sufocada no peito de José. Mesmo sendo aquele que revela os sonhos, há uma dor sufocada dentro dele. Mesmo que ele venceu, ele rompeu, mesmo que aquilo que Deus fez ele sonhar aconteceu, há uma dor sufocante no peito de José. E sabe, nós somos e estamos em um tempo onde as dores da falta de perdão sufocam a gente, machucam a gente. E pessoas ricas que estão doentes, pobres que estão doentes, autoridades espirituais doentes, homens poderosos doentes. E isso um autor chamado John Bevere vai chamar de a isca de Satanás. Nossa, quando eu peguei esse livro para ler, A Isca de Satanás, eu tentei imaginar as tentações que Satanás usa para nos tirar da presença de Deus. Mas eu descobri que a maior isca de Satanás é a ofensa. E há uma multidão de gente ofendida dentro da igreja, vendo esse vídeo, machucadas, oprimidas, sufocadas, coração apertado. Perceba que nós somos a geração da síndrome do pânico, da depressão, dos ansiolíticos que vendem mais do que não sei o que. Porque muita gente doente, sufocada pela falta de perdão. A gente faz aqueles cultos de virada de ano lindos, né? Maravilhosos. E a gente vem à igreja e diz: olha, ano que vem eu vou orar mais, vou ler a Bíblia, eu vou pregar para A, B, C, e vou fazer isso, eu vou emagrecer em nome de Jesus, eu vou fazer academia, é meu também isso, eu vou fazer isso, aquilo outro. Mas tem uma coisa que a gente esquece, daquilo que a gente sufoca. Essa mesma pessoa que ora isso no final do ano, chega na segunda-feira ou no domingo, no primeiro dia de culto do ano, entra na igreja, olha para a igreja e diz: lá eu não posso sentar, porque quem eu não gosto, que me ofendeu, está lá. E é isso que as pessoas não entendem. A falta de perdão é um câncer que começa pequeno e se propaga. Posso te contar uma coisa? Eu estou passando por algo parecido. Alguém
quis inventar algo sobre mim. Olha que coisa mais terrível isso. Para prejudicar aquilo que Deus sonhou para mim. Mas mesmo que essa pessoa inventou, propagou, fez, o que Deus sonhou, aconteceu. Porque quem é o homem para interferir na ação perfeita de Deus? Quem é? Ninguém. Aconteceu. E esse homem que me fez tanto mal, eu encontrei ele no aeroporto alguns dias atrás. Eu não consegui ver ele. Aquilo apertou o meu peito, me sufocou. E eu entrei no avião orando para ele não sentar do meu lado, porque Deus o livre eu ter que olhar para ele e dizer alguma coisa. E às vezes ele nem sabe que eu estou assim. Porque a ausência de perdão não mata quem não recebe, mata quem retém. Se eu ter ódio de alguém, amargura de alguém, se eu tiver a amargura do Vitor, para ele não muda nada, para mim muda. Porque quem está doente sou eu, a raiz está em mim, não nele. Sabe o que eu descobri quando eu pousei, cheguei na minha cidade? Eu falei, nossa, eu estou mal. E ele nem sabe. Quer dizer, ele entrou no avião, feliz, provavelmente nem me viu. Mas eu vi e fiquei doente. Tomara que ele não me veja, tomara que ele não me enxergue. Ai, meu Deus, mas é eu que estou mal. José está assim, José está esperando. Ele não se revela, ele está sufocando. Meu Deus, coloca a taça dentro do saco de, meu Deus, está se matando. Não libera, está sufocado. Não sara, porque não consegue dizer, olha, chega de sofrer. Eu preciso sarar, eu preciso me revelar, chega. E aí ele sai, todo mundo, que eu preciso dizer. E aí quando todo mundo sai, ele diz, olha, ele começa a chorar, ele liberta. Sabe, posso te dizer uma coisa? Liberta. Chega de carregar com você podridão. Semearam lixo dentro de você. Você não é caminhão de lixo. Você é templo do Espírito Santo. Não é para ficar dentro, lança fora. A gente consegue administrar lixo dentro de nós, sendo templo do Espírito Santo. Eu estou mal. Irmão, abre mão do orgulho. José não conseguia porque, cara, orgulho, não. Liberta o seu coração. Eu quero dizer para quem me machucou, publicamente, não vou pedir para vocês saírem. Eu perdoo você. Acabou. Ele não vai ouvir, mas eu preciso ouvir. Eu perdoo você. Vou ter que lembrar amanhã, talvez lembre, mas se eu lembrar eu vou dizer a mesma frase. Eu perdoo você. Eu perdoo você. Não importa, eu perdoo você. Não fui eu que errei, não importa. Eu perdoo você. Eu não vou ficar doente, porque Satanás plantou em mim maldade, ódio. Eu perdoo. José, quando perdoa os irmãos, cura os irmãos e cura ele. Sabe o que ele pode fazer depois de curado? Me conta do nosso pai. Ele está vivo? Me conta, ele está vivo? José, não entendo, quem é você? Não entendo. Ei, tira a roupa de governador. Eu perdoo vocês. Tiro a minha roupa de pregador. Dane-se, eu perdoo você. Tira o meu orgulho de pastorzinho. Dane-se, eu perdoo você. Olha pra mim, pro Dave, que ofende também, que machuca também, que às vezes é pesado também. Eu perdoo você. E eu te libero, mas também estou livre.
Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 14, versículo de número 30, diz: mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Quem está com medo e clamando é o Pedro, corajosão. Deu uma facada no soldado. Vida louca. Pediu agora há pouco para andar sobre as águas, e agora está morrendo de medo, e está morrendo. Por isso disse: salva-me. Era o convicto, agora está morrendo de medo, desesperado. Cadê o Pedro? O Pedro está morrendo agora. Essa é a loucura, porque na nossa vida é assim. A gente oscila de muita coragem para de repente estar morrendo de medo. Já viu que na vida a gente é assim? Acorda, parece que vai vencer, ganhar o mundo, e quando chega em casa não tem coragem nem limpar o próprio quarto, de tão ruim que tá. A gente, oh meu Deus, corajoso, e de repente desesperado. A questão é: por que alguém que um minuto atrás está cheio de coragem, um minuto depois está morrendo de medo? Por que na vida nós, que um minuto atrás estava cheio de valentia, um minuto depois está morrendo de medo? O que mudou? Já parou para pensar que na vida de Pedro não mudou nada de um minuto para o outro? É a mesma tempestade, é o mesmo mar, é o mesmo barco, é o mesmo Jesus, e ele ainda é o mesmo Pedro. Não mudou nada do cenário, é o mesmo cenário. Agora, o que fez alguém que tinha tanta coragem, de repente está morrendo de medo? E isso é a coisa mais importante da nossa vida, para que a gente entenda por que os nossos sentimentos oscilam dessa maneira. Por que a gente às vezes é tão desequilibrado a ponto de repente crer e de repente descrer, quando não amaldiçoar aquilo que outrora cremos? Tem gente que saiu de casa de manhã dizendo: Jesus é maravilhoso, mas voltou para casa falando que Jesus não ouve, que Jesus não existe, que Jesus não é real, que na verdade a religião inventou. Mas de manhã estava cheio de esperança. O que mudou? Jesus é o mesmo, a tua vida é a mesma. Qual foi a circunstância que te alterou? Quando eu olho para essa palavra, para mim fica muito vivo a cena. Eu já falei isso algumas vezes. Quando eu leio a palavra, isso não é um dom, é um esforço que eu faço, de tentar visualizar o que está acontecendo, de tentar entender o cenário, de tentar entender a personalidade. De Pedro é muito fácil, porque ele é gritante, a personalidade do Pedro. Tentar entender Jesus, o que aconteceu, como fez. E aqui você tem um cenário de multiplicação de pão e peixe, há alguns minutos talvez atrás, ou horas, não sei, aonde era fim de noite. Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos. Uma multidão inteira comeu. Os discípulos estão tudo de cara feia, tudo estranho, dizendo: meu, que aconteceu aqui? E Jesus fala: vocês vão indo, que eu vou despedir a multidão. Vocês estão estranhos, vaza. Vão indo na frente. Aí a Bíblia diz que eles entram no barco, obrigado, e vão. Jesus despede a multidão, sobe no monte para orar. Eu vou resumir para você: a tempestade vem, o vento é contrário, eles não estão conseguindo remar para chegar na margem. A diferença é que Jesus não está no barco agora dormindo, Jesus está na margem. Só que aí, lembra, Jesus anda por cima das águas. Obrigado, irmão, que ficou feliz com essa notícia. Eu vou dizer de novo para você: e aí que ele não está no barco? Ele anda sobre as águas? E aí que ele não entrou? Não há uma tempestade que ele não possa andar por cima. Eles não estão dentro do barco fora da ordem, eles estão debaixo da ordem de Jesus. Jesus só não está presente, mas a ordem dele está. Agora, a Bíblia vai dizer que
a mesma coisa, irmão, tempestade, treta, violenta, tudo desesperado. Jesus vem andando sobre as águas. Quem está no barco, Pedro diz: é um fantasma. Jesus tinha que ter dito assim: então fiquem com o fantasma, tchau, e deixar virar o barco, irmão. Vão nadando embora. Quem mandou falar uma coisa dessa? Aí Jesus diz: não, gente, não é um fantasma não, sou eu, Jesus. Aí Pedro diz: se é o Senhor que está aí, me chama que eu vou contigo sobre as águas. Olha a coragem do Pedro, irmão. Olha que loucura, olha que confiança, olha que uau. Ele está dizendo: se for o Senhor, eu tenho certeza que isso é possível. Se for o fantasma, eu vou saber agora. Vai dizer: não pode. Mas como eu conheço o Senhor, como eu sei que é poderoso, se o Senhor é o Senhor mesmo, me chama que eu vou. Aí Pedro diz: então vem. Jesus disse para Pedro: então vem. Aí o Pedro: acho que eu não vou, é. Tchuf, tchuf. E aqui o Pedro, ó, andando por cima das águas, irmão. Andando por cima das águas, as mesmas águas que Jesus também está andando, está indo na direção de Jesus. Está tudo certo, o barco é o mesmo, a tempestade é o mesmo, ele é o mesmo, Jesus é o mesmo. Mas a Bíblia vai dizer que de repente Pedro percebeu que o vento era forte. Uai, o vento não era forte antes? Quem causa a tempestade é o vento? O vento não existia antes? Não estava presente antes? Estava. E essa é a maior loucura. Pedro não se assusta com a novidade, Pedro se assusta com aquilo que já era a realidade. Uma coisa é o novo, uma coisa é o fator novo, o fator novidade, que às vezes o nosso coração se impacta. Outra coisa é o que já era a realidade, já estava posto. Só que a Bíblia diz que Pedro, quando percebe o vento, some a coragem. E na nossa vida é exatamente igual. Quando a gente para de olhar para Jesus, para olhar para o entorno, quando a gente muda o centro das nossas atenções para olhar para o entorno, quem nos mantinha sobre as águas, que era a nossa convicção em Jesus, agora é a convicção no entorno. E a convicção do entorno nos leva para morte. Você estava confiando até agora, estava olhando para Jesus até agora, estava olhando fixo nele até agora, mas de repente, ao invés de olhar para Jesus, você começou a olhar para aquilo que está à sua volta. Todas as vezes que o homem perde a atenção em Jesus, a vida dele vira um naufrágio. Todas as vezes que um casamento perde a atenção em Jesus, esse casamento vira um naufrágio. Todas as vezes que um ministério perde Jesus do centro das atenções, o ministério vira um naufrágio. Toda carreira que perde atenção em Jesus vira um naufrágio. Até porque quem te trouxe para cima das águas foi Jesus e não o vento. Quem te trouxe por cima da tempestade foi Jesus, não o entorno. Quem te trouxe para cima das águas não foi quem ficou no barco, é quem está andando por cima das águas dizendo: quer andar? Vem. Quer experimentar? Vem. Quer me conhecer melhor? Vem. Ei, Jesus está chamando você para viver a coisa mais extraordinária da sua vida, o tempo mais extraordinário da sua história. Não olha para mim, não olha para o vento, não olha para a tempestade, não olha para o medo, não olha para nada, olha para Ele, porque Ele te mantém convicto na caminhada, Ele te mantém convicto no propósito, Ele aproxima você como um imã que te leva para mais perto dEle. Quanto mais você olha para Ele, mais perto dEle você chega. Quanto mais você olha para longe dEle, mais longe dEle você vai. A vida com Jesus é isso. Pedro olhou o vento, o vento é muito forte. Aí o Pedro começa a morrer, começa a naufragar. O Pedro que estava andando sobre as águas. Aí você vai dizer: oh, que legal, mas o Pedro não pegou a técnica de andar sobre as águas, será? Será que o Pedro não descobriu a receita? Será que o Pedro não descobriu a fórmula de fazer dar certo?
aí que está lindo. A receita de Pedro andar sobre as águas não é o pé, não é a perna, não é o abraço, muito menos a coragem. A receita de Pedro andar na água é Jesus. Se tivesse receita, a gente não precisava mais de Jesus na série, porque já deu certo, irmão. Tem muita gente que viu. Alguém vai dizer, não precisa mais. Não tem um dia de série que eu não passo mal o dia inteiro morrendo de medo, porque eu sei que se Jesus não tiver nesse negócio, o barco afunda. Às vezes o Nicolas fala comigo, David, vamos mudar isso, tem que fazer isso aqui. Eu sempre falo a mesma coisa para o Nicolas. Nicolas, esse não é o nosso segredo. Tudo isso é detalhe. O segredo é a palavra. O segredo é Jesus. O segredo é Ele. Enquanto nós estivermos olhando para Jesus e não para o vento, não para a tempestade, não para aquilo que estão falando, os nossos pés andarão por cima das águas ou por cima de qualquer tempestade que aparecer no meio. Mas quando os nossos olhos olharem para a tempestade ao invés de Jesus, a tempestade nos sucumbe e Jesus dos nossos olhos desaparece. A não ser que, afundando, a gente lembre que é Jesus o segredo de continuar na superfície. Jesus, salva-me. Se você perdeu em algum momento da sua trajetória Jesus dos seus projetos, se em algum momento você começou a olhar para dinheiro, para outros fatores, Jesus, salva-me. E a Bíblia vai dizer que por cima das águas Ele caminha até você, te toma pela mão, te traz para a superfície e junto com você retorna para o barco. E quando estiver dentro do barco, não se esqueça que fora do barco ainda tem um mar, e que nesse mar ainda haverá outras tempestades, e que os teus olhos estiverem em Jesus. Jesus, se é o Senhor, me chama que eu vou contigo. Vem. Jonas, capítulo de número 4, versículo de número 2. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Quando eu li esse texto a primeira vez, eu falei, opa, heresia na Bíblia. Porque Números vai dizer que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E aqui Jonas está dizendo que Deus se arrepende. E sabe, demorou para eu assimilar algumas coisas desse texto. Se você ler a história de Jonas inteira, do capítulo 1 ao capítulo 4, você vai ver que a voz de Deus vem a Jonas para ele pregar para Nínive. Só que não é para Nínive, é contra Nínive. Deus ia destruir Nínive. Então a pregação de Jonas era dizendo: vocês vão morrer. Quer dizer, é uma pregação tensa, não é? Vocês vão morrer, em nome de Jesus, amém? Só que não tinha Jesus ainda, então era: vocês vão morrer. Deus mandou falar: vão morrer, acabou, deu. Aí a história vai dizer que havia uma rixa histórica entre Nínive e a cidade de Jonas. Então havia
inimigos, eles eram inimigos. Aí eu fiquei pensando, uai, por que Jonas não quer pregar para os inimigos dizendo que Deus vai matar eles? Imagina, você tem um inimigo, não precisa imaginar, deixa que eu vou só criar aqui. Aí Deus fala assim, vou matar o seu inimigo. O que a pessoa fala? Sério? Eu vou lá avisar. Então é mais ou menos isso. Jonas tinha que dizer, vocês são meu inimigo? Posso contar uma coisa para vocês? Pode. Deus mandou dizer que vai matar vocês tudo. Aham. E eu não, porque eu sou amigo dele. E Jonas não vai. Jonas foge para Nínive. Aí a teologia vai dizer da rixa e tal e tudo mais. Só que esse versículo no último capítulo desvenda toda a história. Você já assistiu um filme que só no final você entende todo o enredo? Isso aqui é basicamente isso. É Jonas contando algo no capítulo 4 que no primeiro não contou, no segundo não contou, no terceiro não contou. Jonas está revelando no capítulo 4 uma conversa que teve no capítulo 1, mas não contou. É para deixar a gente com nó na cabeça. Jonas está dizendo, lembra que eu disse para o Senhor quando eu estava ainda na minha terra? Mas isso não está no capítulo 1, não tem essa conversa de Deus e Jonas. Então só no final você entende o porquê do início da história de Jonas, ao invés de ir para Nínive, pegar um barco e ir para Tarsis. Por que ele está fugindo? Ele está fugindo porque ele conhece Deus. Ele conhece Deus demais. Ele está dizendo, Deus, eu não vou, porque eu sei que o Senhor vai se arrepender. Quer dizer, eu vou lá, vou gastar saliva, vou pregar para os meus inimigos, vou dizer, ó, Deus vai matar vocês, e no fim o Senhor não vai matar. Quer dizer, eu vou fazer papel de trouxa. Eu vou lá e vou falar, Deus vai matar. Aí daqui a pouco o Senhor, porque é muito bonzinho, o Senhor vai dizer, não vou matar mais não. Quer dizer, eu não vou eu não vou fazer esse papelão, Deus. Você vai se arrepender. Só que aqui eu fiquei, meu Deus, mas Números não diz que ele não vai se arrepender. Só que tem uma palavra que completa. Tu se arrependes do mal. Eu começo a desconfiar que já havia graça no Velho Testamento. Olha, eu acho que já tem graça aqui, porque graça é imerecido. Deus fala para Jonas pregar a destruição. Jonas diz, não vou. Aí ele entra num barco, só que ele entra no barco e a treta come solta. Uma tempestade vem, aí a Bíblia diz que todo mundo começa a jogar suas fazendas ao mar, todo mundo perde o que tem, porque Jonas está fora da direção de Deus. Hashtag fica a dica, quando nós estamos fora da presença de Deus, da direção de Deus, quem está com a gente paga um alto preço. Mas não é sobre isso. É sobre um Jonas que sobe e diz, olha, eu acho que eu sei o que está rolando aí. Deus não desiste da gente. E o livre-arbítrio. Ai, que medo de falar disso. Porque às vezes Deus não vai mudar você. Deus vai mudar o caminho para mudar você. Não, pode fazer o que vocês quiserem, mas se prepara que tem uma tempestade para vocês mudar de ideia. É exatamente isso que acontece com Jonas. Jonas é levado por um peixe até Nínive. Quando ele chega em Nínive, ele diz, então tá bom, depois de tanto esforço, o Senhor vai matar mesmo. Ele entra na cidade dizendo, olha, Deus vai matar, Deus vai destruir. Só que nisso de vai destruir, o rei da cidade diz, será que dá pra gente se arrepender? Olha, tem uma ideia aí, vamos se arrepender todo mundo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o exemplo, eu vou dar o exemplo. Ele vai para o meio da cidade, raspa a cabeça, se cinge de roupa de saco e se lança no pó e proclama, todo o mundo, até os animais, de jejum. Aí Deus está no céu e diz, eu vou destruir, não vou mais. A graça sempre esteve em nós. Sempre houve graça sobre nós. Sempre houve graça sobre nós. O homem que demorou para entender. A Bíblia diz que Jonas pega e diz, vamos esperar explodir tudo agora. Da onde vai vir o fogo, o Hadouken, não sei, vou esperar. E a Bíblia diz que não vem. Aí Jonas ora ao Senhor dizendo, é por isso que eu não queria vir para cá. Porque o Senhor é muito bom. O Senhor é muito longânimo, o Senhor é benigno, o Senhor é insuportável. É por isso que eu não queria ter vindo para cá. Aí Jonas fica brabinho e diz, eu vou embora desse lugar aqui. Ele vai para uma montanha, chega na montanha, no morro. Aí a Bíblia diz que nasce um pé de árvore, que eu nunca sei falar o nome.
mamoneira, não, essa coisa aí. E aí nasce, faz sombra para ele, e ele ama aquilo. Aí a Bíblia diz que Deus permite que um verme vá como a raiz e a planta morre. E aí ele acorda, não tem planta, o sol está assolando ele. E ele diz: Deus, como que o Senhor faz uma coisa dessa? Aí Deus diz para ele: posso te explicar uma coisa? Você ama uma árvore que nasceu e acabou de morrer. Nasceu agora e acabou de morrer. Quanto mais eu, que vi esse povo crescer, fiz nascer, não iria mudar o meu coração. Posso te mostrar uma coisa pela palavra? Quando se trata de você, se trata do ponto fraco de Deus. Pastor, como assim ponto fraco? Isso é heresia. Ah, irmão, vai ler Bíblia. A Bíblia diz que sobretudo o Senhor não resiste. Sabe o que é isso? Eu não consigo aumentar. Um coração contrito e quebrantado. Quando você se arrepende, a graça invade você e há perdão. Deixa eu te contar uma coisa. Se alguém lançou uma sentença sobre você, aleluia, esqueça, porque se houver arrependimento, há perdão. Em nome de
Música